Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver ouvindo, no carro, em casa, no trabalho. Começando aí mais um episódio do nosso CMRD Cast, o podcast que impulsiona negócios, aqui para mais um episódio especialíssimo, mais uma vez em grande companhia do meu sócio, amigo, pessoal querido, Caio Marques. E aí, Caio, tudo bem? Olá, pessoal. Grande satisfação aqui. A gente está em mais um CMRD Cast, conversando com os empresários, empreendedores. E hoje com um amigão nosso, um cara que é uma honra estar aqui. Muito obrigado pela presença. O meu amigo que eu vou já anunciar, ele que é formado em Direito. O cara é um fenômeno. Formado em Direito, pós-graduado em Direito Imobiliário, é mestre em Direito também. Atuou como advogado de 2010 a 2021. No ano 2021, Hector, ele passou no primeiro concurso público de cartório, tornando-se tabelião em um registrador civil aqui na Paraíba. Paralelamente, como se não baixasse, ele é um empreendedor desde 2015, empreende na área imobiliária aqui em João Pessoa, como sócio investidor em corporações imobiliárias. E mais recentemente, ele também foi convidado pela Corregedoria do TJPB para integrar a equipe que está trabalhando com a atualização do Código de Normas Extrajudiciais da Paraíba, que é importantíssimo aí para os avanços nessa área. Ingressou no Clex Club, que é um grupo de empresários aí capitaneado por 3 grandes empreendedores, Flávio Augusto, o Joel Jota e o Caio Carneiro. E eu maratonei o Instagram desse cidadão, porque ele tem muitas coisas boas lá da parte da educação na área imobiliária, educação para corretores, para advogados, para os empreendedores e empresários, para as pessoas que estão se aventurando, que gostam aí do mercado imobiliário, vão fazer alguma compra. Então, acompanhar o Instagram dele é uma aula. Ele tem lá uma tela que ele pega a canetinha lá dele e vai fazendo a apresentação. Massa demais. Então, muito obrigado, que honra estar aqui. Tiago Pacheco, nosso convidado, soube que é o seu primeiro podcast, então a honra ela aumenta aqui para nós. Obrigado pela agradecer presença. o convite aí, meu amigo Caio Marques, o Hector, registrar aqui a minha felicidade e alegria por estar participando dessa mesa aqui, desse bate-papo descontraído. Dizer que estou à disposição aqui para a gente tocar uma conversa assim, aqui bastante descontraída, né, proveitosa e profunda. Que massa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A gente está muito feliz também. Afinal de contas, já entrando um pouco no tema, a gente sabe que aquilo que você tem para contribuir com a gente hoje é de extrema importância no momento que a gente vive, né? Não só em João Pessoa, mas na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, a gente sabe que assuntos da importância imobiliária, eles têm um recorte que interessa a todo mundo, absolutamente, né? Enfim, a gente está aqui falando de um ponto de vista focado, mas é algo que pode interessar a empresários, a investidores, as pessoas que buscam novas oportunidades em um mundo em que todo mundo está se mudando, as pessoas estão buscando sempre avançar nesse quesito, né? É um sonho máximo, né? Até a gente pensando numa perspectiva de família, todo mundo pensa nesse sentido imobiliário, então vai ser muito massa trocar essa ideia, porque a intersecção disso tudo com o direito e com o que a gente faz também é muito forte, né? E você é um cara que agrega essas duas áreas. Então, a gente queria já iniciar perguntando como foi que tu chegou nesse caminho. Você tem essa atuação... Caio já deu um spoiler, né? Você começou na área jurídica e a gente queria entender como é que foi esse start, como é que você fez essa transição. Não, e além desse currículo aqui que a gente falou, meu amigo, que é um fenômeno, é um exímio jogador de tênis também, viu? Aí sim, meu amigo. Me arrisco. Já venceu de tu, Caio? Estamos para marcar esse jogo ainda aí. Estamos para marcar o jogo. Aí tá certo. Então, Hector e Caio, pessoal, a minha jornada ela tem 19 anos, tá? Iniciando ali na faculdade com a minha capacitação técnica. Terminei a faculdade, escolhi advogar na área do direito imobiliário, então atuei durante 12 anos como advogado especialista em direito imobiliário, atuando aqui em causas na proteção dos direitos de imobiliárias, construtoras, investidores, o que me deu notoriedade e também relação pessoal e profissional com esses clientes. Daí, recebi um convite, depois de 4 anos advogando para uma imobiliária, a Hoffman, aqui em João Pessoa, bastante bem conceituada e posicionada no mercado, recebi um convite do sócio para compor a sociedade lá daquela empresa, ainda em 2015. E de lá para cá, tenho me inserido de forma bastante contundente e eficaz ali no mercado como um todo, seja como investidor, como participação também na imobiliária.
Não, que maravilha, que maravilha. E de onde surgiu, Thiago? Eu vejo que você produz bastante conteúdo nas redes sociais Sim. sobre direito imobiliário, dando dica ali pro pessoal, que são importantíssimos, porque muita gente vai pro mercado imobiliário, às vezes fazer a compra do primeiro imóvel, ou mesmo um empreendedor já um pouco mais experiente, mas que deixa de lado a atenção a alguns detalhes que a gente sabe que é super importante. Que o Brasil, ele é um país que a parte imobiliária, a própria burocracia registral, né, tudo que precisa ser respeitado ali de documentação, nem sempre o pessoal está tão atento a isso. Não são poucas as vezes que a gente encontra com alguém que comprou um imóvel, mas não escriturou, não transferiu para o próprio nome. Então, de onde surgiu essa vontade? O que é que lhe motiva a estar produzindo conteúdos nas redes sociais? Conta um pouquinho pra gente. Caio, na verdade, o insight veio a partir das dores diárias que eu recebo de vários corretores, construtores, clientes do cartório. Muita gente, diariamente, me liga perguntando: Thiago, eu tô com uma documentação da seguinte forma aqui, como é que a gente consegue regularizar para poder prosseguir com a venda, para poder conseguir com a escritura? O imóvel está penhorado, o imóvel está faltando essa certidão. Então, dúvidas mais corriqueiras que eu achei que ninguém teria, tá? O pessoal me traz diariamente, e aí eu, com toda a minha abertura, a minha habilidade, enfim, de estar respondendo, de querer servir, de querer compartilhar, tive esse insight de dizer por que não contribuir para mais pessoas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos de vocês. Perfeito. A verdade é essa. Então, resolvi compartilhar a dúvida de um ou outro que me traz no dia ali, que eu sei que poderia ser e Massa. a dúvida de muitos. Não, Daí porque teve um engajamento legal, vem tendo um engajamento legal nas redes sociais aí. E essa parte documental, eu acredito que seja, assim, um ponto sem nó, né? A coisa que deve gerar zumbido na cabeça de muita gente, do comprador, do investidor. Não Quais tenha são os dúvida. problemas mais comuns, assim, Thiago? Quais são essas perguntas que chegam no seu WhatsApp, no seu Instagram? Fala pra gente, assim, umas 2 ou 3 que vêm mais comumente, que você diz: putz, isso aqui tá muito recorrente, preciso fazer um conteúdo sobre isso. Ou, caramba, esse documento aqui, a galera não tá se atentando a isso. O que é que a gente pode ajudar? Como é que é o teu processo de raciocínio? E o que é que vem mais, assim, nessas tuas dúvidas? Cara, Hector, vamos lá. Das mais básicas às mais complexas. Vou aqui tentar elencar 5 delas. Massa. Que eu me lembrar aqui agora. A primeira delas, o pessoal confunde muito o contrato de compra e venda com escritura pública. Puxa vida, O pessoal total. chega pra mim: não, o imóvel tá no meu nome. Aí eu digo: me traga a certidão do imóvel. Aí o pessoal traz o contrato. Olha aqui. Eu disse: não, pessoal, você precisa solicitar o cartório de registro de imóveis, onde o imóvel está registrado, matriculado. Isso vai depender da circunscrição, onde aquele imóvel tem a matrícula aberta e registrada. Então, você tem que pedir a atualização, a certidão de registro ou inteiro teor atualizada. Perfeito. Ela é quem vai demonstrar com clareza quem é o proprietário e se o imóvel detém algum ônus ou não. Outra dúvida também, às vezes o pessoal pagou o ITBI e o imóvel está cadastrado na prefeitura no nome daquele adquirente. Ok. Mas o pessoal não cuidou de fazer a escritura e de registrar a escritura. Motivo pelo qual, quando a gente pede a certidão, o imóvel ainda está em nome do antigo proprietário. Perfeito. Aí gera toda aquela discussão: não, mas eu paguei, na prefeitura está no meu nome, o IPTU está no meu nome. Era isso que eu ia dizer. Pessoal, quero deixar registrado aqui para vocês: IPTU, cadastro imobiliário perante a prefeitura, perante o município, não transfere propriedade, não diz que você é de fato o proprietário. O que vai dizer, o que vai garantir a propriedade é a certidão de inteiro teor, a certidão de registro perante o cartório de registro de imóveis, consignando que você é o proprietário. Isso aí, Thiago, você falou de algo que chega muito pra gente em termos jurídicos também. Sempre surge essa mesma perspectiva. Não, mas eu tô com um imóvel, tá tudo certo, tá tudo limpo, tudo massa. Quando a gente vai ver, é justamente isso. O cara tá com o IPTU, tá com o ITBI, mas a parte de registro cartorário, que é evidentemente, né, em termos de Código Civil mesmo, aquilo que garante para o cidadão o direito de propriedade, não tá. E aí, para você explicar isso para a pessoa... Porque o que acontece? E aí, Caio deve ver isso também demais. É quase como se fosse um costume brasileiro. É o famoso contrato de gaveta, contrato de Sim. compra e venda do passe e repassa. Sim. O cara assinou ali, putz, entrou dentro do imóvel, eu tô com a chave, é meu.
Você falou um detalhe aqui agora que eu já ia tocar. O costume brasileiro, né? A praxe é você assinar um contrato e receber a chave do imóvel. Pronto. Na cabeça do brasileiro, não, eu já estou dentro do imóvel, eu já estou na posse, eu já estou com a chave e estou com um contrato. O que é que falta mais? Isso. O imóvel é meu. Ali, Falta né? o principal, pessoal. Falta a propriedade plena. Isso você só adquire com a escritura pública registrada no cartório imobiliário. E aí já teve, às vezes, pagar o ITBI. Já pagou o ITBI, que é um valor Sim. relevante. Pagou a escritura pública, às vezes. E não levou a escritura a registro. Exatamente. Também aí... já peguei caso desse. Mas avançando aqui, outro detalhe também, o pessoal confunde o registro de um contrato de compra e venda, porque o contrato pode sim, a promessa de compra e venda ela pode ser levada a registro para garantir direitos aquisitivos, tá? Daquele adquirente. Não transfere a propriedade, pessoal, mas garante direitos aquisitivos para proteger, inclusive, aquele imóvel de uma eventual penhora em razão de um débito do proprietário. Então, o pessoal confunde o registro do contrato com a firma reconhecida naquele contrato. Exato. Já chegou muito para mim, não, Tiago, o contrato está registrado, olha o selo aqui. Quando eu vou olhar, o selo é de um reconhecimento de firma. Aquele contrato não foi levado a registro no cartório imobiliário. Então, essa diferença também a gente vê... É sutil, mas é impactante, É sutil, né? é muito impactante, impacta demais nos direitos daquele adquirente, tá? Exato. Então, porque o contrato levado a registro, uma vez registrado, ele garante direitos aquisitivos. Ele evita que determinados direitos de credores possam afetar aquele imóvel. De fato, o contrato registrado ele vai dar prioridade, tá? Ele vai dar prioridade para que aquele adquirente ele adquira a propriedade quando ele bem entender que deva escriturar e registrar. Uma outra dúvida aqui, até deixar como dica para vocês, mais complexa, tá? É em relação ao ITBI. Se o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ele é devido, tá? Pelo interveniente ou se ele não é devido. Pessoal, o que é o interveniente? O interveniente é aquela pessoa que detém direitos sobre o imóvel, porém ele não transferiu a propriedade. O exemplo que eu trouxe aqui há pouco da pessoa que adquiriu, comprou, assinou um contrato e registrou aquele contrato. Ele não transferiu a propriedade, tá? O STF já decidiu que é inconstitucional, tá? A cobrança de ITBI para o registro tão somente do contrato de compra e venda. Porque a natureza da cobrança do ITBI é a transferência de titularidade. Perfeito. Ora, se só se transfere a propriedade com a escritura pública, exatamente, por que cobrar ITBI no registro de um contrato? Anterior, né? Em um momento anterior. Então, o STF já decidiu, os municípios pelo Brasil afora aí, todos eles cobram, é indevido, mas aí tem que se acionar o judiciário, de repente já consegue uma liminar ali, com 15 dias você consegue registrar aquele contrato sem necessidade de pagar ITBI, tá? Você não paga o ITBI. E aí esse adquirente, ele pode figurar na escritura pública, assinando apenas como interveniente, transferindo já o imóvel para o terceiro. Isso acontece muito também nos casos de permuta para construção, né? Se é um terrenista, vai fazer uma permuta com a construtora e vai ter ali direitos aquisitivos a unidades, né, em construção. E às vezes Excelente pergunta, Caio. Vamos lá. Maravilha. A história da permuta, que a gente tem visto bastante acontecer aqui demais. Na Paraíba, e assim, é uma praxe no Brasil como um todo, né? De negociação, no mercado como um todo. E tá bem fortalecido o mercado aqui, né? Muito. A permuta, o que é que acontece? Você vai trocar o seu terreno por unidades futuras. Vai ser feita uma escritura de permuta agora, tá? Prometendo entregar X unidades ao final do empreendimento àqueles permutantes, os proprietários do terreno, os terrenistas. Ao final, pessoal, registrada a obra, averbada a obra, a construção, abertos os habites e as matrículas. As unidades já constam em nome dos terrenistas? Não. Elas estão prometidas aos terrenistas. Os terrenistas, ou seja, os permutantes, deverão ainda realizar uma escritura de cumprimento, chama-se escritura pública de cumprimento à escritura de permuta anterior firmada, para poder, de fato, transferir definitivamente a propriedade de cada unidade de cada unidade autônoma para os terrenistas, pagando para aquilo ITBI, escritura e registro para cada unidade. Perfeito. Exatamente. E às vezes acontece, antes da obra, né, ser concluída, desse terrenista fazer um repasse. Sim, são as famosas né? cessões. Sim. Sessão. Mas aí volto a dizer também, a cessão
ela é apenas a transferência do direito aquisitivo, não está Isso. transferindo a propriedade em si. Já viu que tem bastante processo judicial sobre isso. Muitas vezes terrenistas que é comum, né? Você vai adquirir ali algumas unidades imobiliárias e enquanto o prédio ainda está em construção, ele vai fazendo as cessões, Sim. os devidos repasses. E essa parte de permuta, Tiago, é algo que a gente tem visto bastante acontecer aqui em João Pessoa, justamente nessa perspectiva de alguns bairros que ainda possuem terrenos ou não construídos ou com habitação de casa, e aí eles são alvo, né, de negócios jurídicos para a construção de um imóvel. E essa questão da permuta é interessante, que aí já entrando um pouco aqui na seara fiscal, né? Botar aqui o meu time para campo, é algo que a gente sempre tem, eu e Caio, nós temos nos debruçado sobre isso no escritório. A atenção na hora da gente ver a compatibilidade dos valores que estão ali envolvidos. Às vezes a gente precisa pensar em quê? No famoso ganho de capital que pode ser aplicado numa operação de permuta. Porque aí existe a perspectiva da Receita Federal de que é como se dentro da permuta existisse uma alienação. É como se fosse um guarda-chuva na qual a alienação está contida ali naquela permuta. Então, não anula. A gente precisa prestar atenção se naquela operação está havendo ganho de capital, porque isso tem que ser identificado e tem que ser submetido à perspectiva tributária, para que a gente não faça dessa festa um enterro, né? Sim. A gente começa ali na felicidade e daqui a pouco... Putz grilo, eu precisava ter feito um ajuste aqui, precisava ter recolhido uma tributação sobre o ganho de capital, e aí de repente o cara vem com uma má notícia, né? Por isso a importância de ter um acompanhamento contábil, jurídico, muito pontual e muito especializado. O pessoal acha que comprar e vender imóvel, permutar, sentar, assinar um contrato, né? Ler um texto, não. Muito mais além disso. Às vezes o contrato de permuta ou de compra e venda possa ter 4 ou 5 páginas, mas a complexidade do planejamento para aquelas páginas estarem ali é gigantesca. Passa por um planejamento desse, passa por uma preocupação tributária, por uma preocupação jurídica, uma due diligence bastante apurada, bastante profunda. Perfeito. E acredito que vocês têm feito um trabalho muito bacana nesse sentido aí, no CMRD Advogados. Maravilha, muito obrigado, Tiago. E esse tema muitas vezes é o sonho daquela pessoa, é o investimento da vida dela que está ali em jogo, vai fazer a compra do imóvel, todas as economias, muitas vezes até adquirindo uma nova dívida e muitas vezes não tomar a cautela e o cuidado de solicitar uma certidão de interteor para saber se aquela pessoa que está ali vendendo é realmente o proprietário, se aquele imóvel tem algum tipo de ônus sobre ele. Mas Hector puxou aqui um tema muito bom, que eu já vi nas suas redes sociais que você trabalha bastante, que é sobre a questão do ganho de capital na venda dos imóveis. Eu sei que tem algumas isenções, o pessoal pergunta bastante sobre isso. Se você puder trabalhar um pouco sobre esse tema do ganho de capital, que eu acho que é algo que gera muita dúvida e nem sempre o pessoal tem ciência, às vezes, dos casos em que há uma isenção, há uma oportunidade de ter uma economia fiscal. Bom, pessoal, relativamente a ganho de capital, existe uma isenção que é bastante conhecida, mas eu quero deixar registrado aqui, e eventualmente pode ter alguém que não saiba, que é a isenção quando você vende um imóvel residencial, tá, pessoal? Só se aplica para imóveis residenciais, comerciais não se aplicam. Então, você vende um imóvel residencial e o produto da venda, dentro de 6 meses, você tem que aplicar aquele produto, ou seja, pegar aquele resultado financeiro, aquele dinheiro que você recebeu na venda do imóvel residencial e já adquirir outro imóvel residencial dentro do período de 6 meses. Mas, Tiago, eu posso adquirir mais de um? Pode. Eu posso vender mais de 2 também e o produto desses 2, adquirir 2 ou 3? Pode. Bastando para isso que os imóveis sejam residenciais e o prazo para aquisição seja de 6 meses. Uma inovação legislativa que recebemos semana passada foi a edição de uma lei de número 14.973. Ela trata sobre a possibilidade de atualização dos bens imóveis constantes na declaração de imposto de renda. Perfeito. O que é isso, pessoal? É você pegar o imóvel que foi adquirido no passado, atualizar ele, tá? Para o valor de mercado atual e sobre essa diferença você pagar 4% a título de ganho de capital pela atualização do imóvel. O que me preocupa bastante, inclusive gravei um vídeo sobre isso ontem, já está postado aí. Eu acompanhei isso aí. No Instagram, você viu? Olha aí. O que está me preocupando bastante, Hector e Caio, é a publicação, a propagação de uma falsa ideia de que o ganho de capital agora
ele saiu de 15% para 4%. Bastando agora você atualizar o imóvel, tá? E pagar os 4% e tá resolvido. Não. A lei, ela trouxe algumas regras bastante rigorosas e que eu até qualifiquei-as de pegadinha. Sim. E vou dizer por quê. Nessa hipótese de você atualizar o valor do imóvel, trazendo para o valor de hoje, pagando os 4%, para você não pagar mais ganho de capital, o imóvel só pode ser vendido daqui a 15 anos. Olha só. Pessoal, daqui a 15 anos, como é que você vai antecipar o imposto hoje e daqui a 15 anos você nem sabe se vai vender, se não vai vender, se quer ficar? Teria sentido se fosse para vender num prazo mais exíguo, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. E outro detalhe aqui que eu queria deixar registrado. Ainda que o imóvel seja vendido daqui a 15 anos, esse imóvel vai ser vendido pelo mesmo valor de hoje? Não vai. Dificilmente. Então, se houver um aumento... Uma nova valorização. Uma nova valorização. Total. Fantástico. Então, se houver uma valorização no imóvel, que o normal, o natural que ocorra, ninguém vai vender o imóvel daqui a 15 anos pelo mesmo valor de hoje. Então, havendo essa valorização, haverá sim a incidência, haverá sim fato gerador apto a cobrar mais ganho de capital do contribuinte. Eu acho muito bom você ter deixado isso muito marcado, Thiago, porque a gente vive hoje num mundo onde as coisas são muito rápidas, a informação se dissemina muito simples e muito direta nas redes sociais, e às vezes pode soar para quem está ouvindo um Reels, né, um Instagram, um TikTok, dizer, não, agora acabou, agora de 15 para 4, vamos todo mundo aqui entrar no bolo, e não vai prestar atenção, não vai ter o cuidado e a atenção devida que a gente precisa ter quando a gente está falando de operações imobiliárias, de se aprofundar no conteúdo legal. E aí o cara desliza, né, velho? Quero lhe dizer que eu fui fisgado por uma notícia dessa. Olha aí. Daí porque o meu interesse em dizer, não, se eu fui fisgado, muita gente pode ser fisgada também. Preciso compartilhar. Eu estava numa viagem no final de semana e você sabe que as informações chegam no celular da gente e é questão de segundos, né? E aí eu tava com filho, mulher e etc. Você não tem condições de se aprofundar. Exatamente. Eu li apenas... Tava você lá na praia bem tranquilo, né? Oxente, isso aqui. A bomba. Li apenas e tão somente a manchete de uma matéria de um site conhecido e respeitado. Perfeito. Eu leio, eu digo, opa, oportunidade aqui, vai sair de 15% para 4%. Já comecei a idealizar algumas operações. A cabeça já tava maquinando. Das nossas empresas e etc. Eu digo, opa, aqui vai dar certo demais. Já joguei no grupo dos sócios, vamos se reunir, tem oportunidade aqui. Naquela operação que a gente tá fechando, talvez a gente feche dessa forma aqui, tarará. Mas deixei um lembrete, né? Disse, quando eu chegar de viagem, quero estudar. Nota mental, né? A lei estudar a lei, dissecar a né? lei. Quando eu vi, eu digo, caramba, pessoal. Não, e ainda tem um outro cuidado, que é a data de aquisição desse imóvel. Porque a depender do caso, quando são imóveis mais antigos, você tem algumas isenções do ganho de capital, que se você não prestar atenção ali, você pode acabar tendo um prejuízo em adiantar essa operação. Perfeita colocação. Só a título de exemplo aqui, que você pode validar isso, que é tributarista atuante, eu comprei um imóvel há 10 anos atrás e vendi esse ano. A alíquota normal do ganho de capital é 15%. Trocando em miúdos aqui, quando eu fui apurar o ganho de capital que efetivamente eu tive que pagar, deu na razão de 6,5%. A alíquota efetiva, né? A alíquota efetiva. Perfeito. Aplicada ali. Por quê? Passou 10 anos. Cara, tem sentido você atualizar hoje a 4%, antecipar imposto, antecipar dinheiro para o governo, para daqui a 15 anos você ter que pagar de novo, porque o imóvel vai ser valorizado. E tem toda essa questão do desconto. Exato. A deflação, na verdade, né? Chama deflação de todo esse período que você teria de benefício. É importantíssimo isso. E tem outra coisa que eu queria também, já deixando recomendado aqui para todo mundo que está ouvindo, e busca então entender, puxa, o que é que eu posso ser tributado de ganho de capital dentro de uma operação imobiliária? Faz o seguinte, pessoal. Baixa no teu computador o GCAP. Isso. E o que é que você vai fazer? Lá no GCAP você consegue simular operações. Você pode brincar, é igual o programa, assim, não igual, mas no sentido de, assim como no programa de declaração de imposto de renda de pessoa física da gente, nada está valendo ali até o momento onde você efetivamente clica para enviar. Você faz simulações apenas. Exatamente. Até o momento de você efetivamente clicar para enviar aquela informação para a fazenda, nada daquilo está sendo informado para absolutamente ninguém. É só na tela do seu computador e nos seus olhos. Dica bastante valiosa. É importantíssimo, pessoal. Coloca ali tudo que você tem. A data de aquisição, o valor, como é que ele está na declaração de imposto de renda. E você preenchendo o GCAP, você vai ter pelo menos uma expectativa daquilo que
você pode vir a ser tributado. E eu vou dizer aqui, já levando em conta benefícios. A gente vai ter lá, por exemplo, dos imóveis adquiridos antes de 1988, né? As benesses da lei do bem, coisas que todas vão incidir ali para reduzir a alíquota efetiva do nosso ganho de capital, do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, é uma dica muito boa aí pro pessoal. Não, maravilha. Aí, Tiago, você falou, a gente tá falando de alguns cuidados aqui, a gente entrou um pouco na parte tributária, mas você falou na due diligence, né? Que é uma diligência ali para você tomar os devidos cuidados no momento de fazer uma aquisição de um imóvel, participar de uma negociação imobiliária. Quais são esses principais cuidados? Quais são as documentações? O que é que você sugere que uma pessoa levante ali do vendedor, do imóvel, no momento de uma aquisição para ter um pouco mais de segurança jurídica, financeira, que aquela operação ela vai se sustentar, né? Que ela vai ficar em pé. Perfeito. Vou falar aqui pro comprador, tá? Beleza. Porque pro vendedor documentações são diferentes, etc. Tá. Exato. Você que quer comprar, você que quer adquirir um imóvel, tá? De forma segura, você imprescindivelmente deverá iniciar solicitando uma certidão de inteiro teor daquele imóvel. Mas, Tiago, a certidão de ônus não bastaria? Bom, a certidão de ônus ela vai mostrar se de fato existe alguma restrição, algum ônus no imóvel hoje. Por que eu oriento sempre a certidão de inteiro teor? Porque lá vai estar a cadeia de todos os eventos que tenham ocorrido no imóvel. Tá? Então, é possível sim, já peguei casos desses. Por isso a experiência nos traz e nos mostra que é sempre melhor solicitar inteiro teor. Já peguei casos em que o imóvel não estava com ônus, porque recentemente o devedor, né, aquele vendedor, ele tinha feito um acordo no processo judicial que tinha sobrestado, tá, a restrição, sobrestado a penhora ali. E aí a certidão, de fato, de ônus estava limpa. Limpa, né? Tá, mas 2 meses depois ele descumpriu o acordo, tá? E o imóvel voltou a ser penhorado. Maravilha, hein? E a operação imobiliária em curso. Olha a bronca. Não, o cara tinha assinado, veja só, o cara tinha assinado o contrato de compra e venda e disse, não vou escriturar agora, vou deixar para escriturar depois. Pessoal, olha só esse caso. Vou repetir para vocês aqui. O comprador fechou um contrato de compra e venda, só tinha solicitado a certidão de ônus. A certidão de ônus mostrava que o imóvel estava limpo, livre e desimpedido, tá? Então, não pesava nenhum ônus sobre aquele imóvel. Ele fechou o contrato de compra e venda, resolveu que não iria escriturar naquele momento, mas, depois de 2 meses, ele foi surpreendido com um bloqueio com a penhora daquele imóvel. Mas como assim? Volto a dizer, a importância está na análise criteriosa de uma certidão de inteiro teor. Porque na inteiro teor constava que 3 meses atrás, 4 meses atrás, aquele imóvel tinha sido objeto de penhora, que tinha sido levantada, tinha sido cancelada em razão de um acordo que o vendedor tinha feito na justiça, porém, o acordo não foi concretizado, o acordo não foi quitado pelo vendedor e o imóvel voltou a ser penhorado antes do comprador escriturar para si aquele bem. Olha a confusão. Nossa, aí com a certidão de TRTO poderia ter visto o número do processo, analisado... 2 falhas aqui que esse comprador teve. Uma, não ter solicitado a inteiro teor, para ter a radiografia, né, daquele imóvel, o raio-x completo. E dois, ele poderia sim ter escriturado e registrado o imóvel na hora da compra. Ele pagou à vista, já estava apta a transferência. Sim, perfeito. Ele cochilou, né? Nessa diligência aí, deixou para depois, e aí aconteceu o que eu já relatei. Não, eu sempre falo, pessoal, comprou, escriturou, já transfere logo, porque você está correndo risco ali. O vendedor pode falecer e você enfrentar ali um inventário, um problema, pode ter um divórcio, uma infinidade pode ter uma ação trabalhista. Uma infinidade de desconfortos pode acontecer. Isso. E além da certidão de inteiro teor, você sugere analisar mais vamos lá. Outros então, pontos? Certidão de inteiro teor. A questão também, se o vendedor for empresa, contrato social atualizado, com todas as alterações. Sensacional. Para saber se a pessoa ali que está vendendo tem poderes, além de contrato social e alterações, eu indico sempre uma consulta gratuita e online, você procurar pelo cartão CNPJ, tem lá uma abazinha QSA, que é o quadro de sócios administradores. Perfeito. Isso é de fácil acesso, no Google mesmo você coloca, já aparece. Para, de fato, você ver quem é o administrador daquela empresa e você validar no contrato social quem tem poderes para assinar a escritura pública de compra e venda de imóvel. Porque também já peguei caso, tá, de que quem estava assinando pela empresa não tinha representação. Olha só. E aí não poderia ser escriturado, barrou lá no registro, não poderia ser registrado.
Você vê a nuance da nuance que pode acontecer, tá? Às vezes o comprador ele chega na sede de uma construtora, senta lá com a pessoa que aparentemente é o sócio, é o dono, é quem resolve tudo. Aquela pessoa assina, mas de fato... Não tinha poderes para assinar. Chega no cartório, o imóvel não vai ser transferido. Exatamente. Meu Deus. Além disso... Além disso, CNDs, tá, pessoal? Perfeito. Certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais. Ótimo. Bastante importante. Além de não constar, apesar de não constarem na certidão de imóveis os débitos, tá? É imprescindível que você conheça a saúde financeira daquela construtora ou daquele vendedor, se for pessoa física. Se os vendedores forem pessoas físicas, exigir sempre CNH do casal, certidão de casamento, para ver o regime deles também. Ótimo. Importante consignar isso. CNDs do casal. Certidões do judiciário, né? Certidões do judiciário, é bom dar uma olhada por cima. Apesar de que já existe lei federal dizendo que se não houver ônus nenhum no imóvel, tá? Averbado, não impede a transferência, está resguardada a boa-fé do adquirente. Mas eu gosto sempre de ressaltar uma análise criteriosa, uma due diligence mesmo, completa e profunda. Ela passa, além dessas certidões que a gente falou, a inteiro teor do imóvel, as CNDs, estadual, federal e municipal, ela passa sim por uma análise criteriosa pelos sites da Justiça, né? Estadual, federal, trabalhista. Não, com certeza. Excelentes dicas, porque no final das contas é um investimento relevante ali, que a família está fazendo, é um investimento, um sonho que estão investindo. Então... Só quem já teve algum problema na transferência do imóvel sabe a importância do que a gente está conversando aqui. A dor de cabeça, o pesadelo. A dor de cabeça que pode dar, né? Um sonho ser frustrado, uma moradia ser bloqueada, você ter que ser despejado de repente. Não, perfeito. Tem um tema, Tiago, que tem surgido bastante e ganhado mais relevância. Somente ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre holding patrimonial, holding familiar, para pegar os imóveis, transferir para aquela holding, para ter uma proteção patrimonial, às vezes fazer um planejamento sucessório daquela família. O que é que você tem visto sobre esse tema? Como é que você enxerga essas operações de holding, de proteção? Qual a sua impressão com o que tem acontecido mais recentemente no mercado? Tenho visto de 5 anos para cá um volume bastante interessante, bastante crescente em relação às constituições, às formatações de holdings. Seja pelo interesse de planejamento tributário ou até planejamento sucessório. Para deixar claro aqui para o nosso telespectador, holding patrimonial, apesar desse nome americanizado, nome diferente, tarará, chique, né, nada mais é do que uma empresa patrimonial, tá? Ela não é comercial, é uma empresa patrimonial geralmente familiar, tá? Geralmente familiar. E ressaltei bastante aqui que ela não é comercial porque ela pode ter o registro dela perante um cartório de registro de títulos e documentos, tá? Perfeito. Não há necessidade que essa holding ela tenha um registro na junta comercial. E aí, qual é o grande interesse de quem procura fazer uma holding patrimonial, uma empresa familiar, trazendo todo o patrimônio para aquele formato de empresa? Trazer o patrimônio, tá? Transferir a titularidade daqueles imóveis que geralmente está na pessoa física dos pais. Isso. Eles transferem para propriedade de uma empresa e no momento em que eles estão na empresa, eles já querem fazer a sucessão, já doam as cotas, tá? Porque uma vez o patrimônio da pessoa física vindo a constituir o patrimônio de uma pessoa jurídica, tá? Todo o patrimônio está ali dentro daquele CNPJ. Isso. Aquele CNPJ inicialmente é do casal, que era proprietário dos imóveis, mas se eles querem fazer o planejamento sucessório, já fazer a sucessão dos bens ali da família, eles transferem cotas da empresa para os seus filhos. A primeira pergunta que muitos fazem, mas e aí, eu vou perder o poder sobre os meus imóveis? Calma, pessoal. Dentro de uma empresa, dentro de uma holding, dá para você estruturar todo o seu interesse em relação àquele patrimônio. E o primeiro deles, para já deixar claro aqui, é o poder da administração. Perfeito. Você tem como colocar uma cláusula de administração consignando que os proprietários lá, os pais, eles se manterão administradores
daquela empresa, né? Que leia-se de todo o patrimônio, porque a empresa é a proprietária de todo o patrimônio, então os pais eles vão ficar administradores daquela empresa, independentemente se 100% das cotas já foi doado para os filhos, tá? E tem algumas cláusulas aqui que eu gostaria de ressaltar que são bastante pertinentes e oportunas. Na maioria das holdings que eu já tive oportunidade de participar de alguma forma da Constituição, estavam lá presentes. É a cláusula de inalienabilidade, tá? Então, os pais doam as cotas da empresa para os filhos, mas com essa cláusula de que os filhos não podem vender, não podem alienar cotas daquela empresa. Impenhorabilidade, incomunicabilidade, essa aqui é importantíssima, pessoal. Essa cláusula de incomunicabilidade vai fazer com que eventual casamento, tá, dos filhos não comunique esses bens aqui da empresa com aquele casamento. E por fim, por último, a cláusula de reversão. Se eventualmente uma filha dessa morre, tá? A cota dela reverte, volta para os doadores, não sendo, portanto, passível de herança para um eventual cônjuge daquela filha falecida. Não, muito bom ouvir de você. Que então, só para completar aqui, Caião, isso eu falei do planejamento sucessório, tá? Planejamento sucessório seria isso aí, você traz o patrimônio para dentro de uma holding, doa as cotas para os filhos, mas detém todo o poder da administração, todo o poder daquele patrimônio com os doadores, com os pais. E também tem um ganho bastante significativo do ponto de vista tributário, tá? Exatamente. Porque, vou ressaltar aqui, se esse patrimônio ele está alocado, se ele é objeto de locação na pessoa física, você vai pagar 27 mil de imposto de renda. Numa pessoa jurídica, vai girar em algo em torno de 11, 12, 13, né? A depender ali do faturamento. Então, é um ganho bastante significativo do ponto de vista tributário e do planejamento sucessório também. E trazendo até o tributário, por que é que tem acontecido bastante procura pela formatação das holdings? A gente sabe que a reforma tributária está em curso. Exatamente. E os impostos vão aumentar significativamente, de inventário, enfim, tudo. Você fazendo esse formato de holding, constituindo a holding, já com planejamento sucessório agora, não haverá mais inventário no futuro. Exato. Entendeu? Isso, a gente tem eu e Caio, a gente sempre a gente conversa bastante sobre isso. Holding é um assunto que nos compete muito e, novamente, esse diálogo, né, societário com a proteção do patrimônio, com o ganho tributário é muito interessante, mas precisa ser feito de uma forma muito responsável, muito transparente, para que quem está entrando nesse empreendimento efetivamente entenda aquela necessidade e possa fazer a análise caso a caso se é realmente o caminho que ele quer seguir. Mas quando checa todas essas caixinhas, é uma ferramenta muito, muito, muito competente para proteção do patrimônio, para a redução da carga tributária. E tem um ponto também que eu acho que é bastante importante para o cara que tem empreendimento, para o cara que ele empreende em diversos ramos, para o cara que é sócio de diversas empresas, de diversos ramos. A gente tem que sempre levar em conta, Tiago, que ele vai estar suscetível a riscos. Não no sentido de riscos da vida, mas de risco de empreendimento. Sim. O cara vai estar suscetível Afinal, todo negócio tem risco. Todo negócio empreender é risco. No Brasil, me apresente um que não tem, que eu já tô dentro. Então, o cara vai estar suscetível todo o tempo ao risco trabalhista, o cara vai estar suscetível ao risco tributário, vai estar suscetível a risco, sei lá, consumerista, civil, o que for. E aí, quando a gente tem a perspectiva de efetivamente transformar a holding em uma ferramenta de assegurar que ele possa empreender com um pouco mais de segurança, com mais distanciamento do CPF dele, é algo que também pode soar muito aprazível para aquele cara que tem aquele perfil de empreendedor nato, né? Que tem o cara que tem... Ele vai ter um supermercado, ele vai ter cota societária em construção, ele vai ter imóvel na praia. Então, poxa, pensa nessa ideia de levar em conta o teu patrimônio para um outro patamar. Um patamar que você consiga, inclusive, não só tirar ele do seu CPF, mas que você consiga administrá-lo para a próxima geração de maneira mais eficaz e mais barata, né? Perfeito. Então, resumindo aqui, proteção patrimonial, planejamento tributário e sucessório. Exatamente isso. É uma excelente ferramenta.
E muito bom ouvir isso de você que tem aí todo o histórico e experiência no mercado, porque realmente é um tema que tem ganhado cada vez mais notoriedade e nem sempre o pessoal fala com toda a responsabilidade que precisaria falar, como você bem trouxe aqui, né? Dos passos que tem que seguir, as cláusulas são importantes constar ali no contrato, os pontos de atenção nas questões tributárias que a gente hoje enfrenta, transferência do imóvel, vai ou não ter ali o ITBI a ser pago? Transferência das cotas para a geração seguinte, ITCMD. Então, tem vários pontos que a gente precisa estar atento no momento de fazer a construção de uma holding, que não é simplesmente, fiz um contrato social, agora todo meu patrimônio está protegido, está com meus filhos. Que eu já vi muitas vezes empresários dizendo isso. Fiz uma holding, já fiz meu planejamento sucessório. Como você bem trouxe aqui, ainda não. Você pejotizou seu patrimônio, você integralizou os imóveis, mas para ter efetivamente o planejamento sucessório, você tem que fazer a doação dessas cotas. E até essa doação tem que tomar ali alguns cuidados como vai ser feito. Porque às vezes você quer fugir do ITCMD, aí você faz uma compra e venda. Aí quando você faz uma compra e venda, primeiro, se o filho está casado com comunhão parcial, comunica no casamento. Já comunica, já está... Se tem compra e venda de ascendente para descendente, tem que ter autorização de todos os descendentes. Então, isso aí pode começar a criar alguns rolos que você não consegue fugir mais. Por isso, pessoal, é imprescindível. Vai fazer alguma transação com imóvel, principalmente a holding também. Contrata assessoria jurídica especializada, assessoria jurídica alinhada com assessoria contábil. Afinal de contas, uma operação dessa você tem que enxergar de uma forma ampla. É o seu patrimônio que está em jogo, é a sua vida que está em jogo. E parabenizar, Hector, aqui, antes que eu esqueça, da forma como você traz o tema proteção patrimonial. Eu vejo muita gente aí produzindo conteúdo, sites, etc., vendendo holding como blindagem patrimonial. Perfeitamente. Cara, isso é um termo muito chulo, muito apelativo. Não existe blindagem patrimonial. Não existe nada que seja blindado, tá? Aqui no Brasil, principalmente. No direito brasileiro. No direito brasileiro. O que existe sim é um planejamento, tá? Que se faz tributariamente, sucessoriamente e que vai sim ocasionar uma certa proteção patrimonial. Blindagem, não. Proteção, sim. Eu acho fantástico. Assim, eu vou já tomar a palavra, mas eu tenho certeza que eu tô falando por Caio também. A gente tem muito tô muito feliz em ouvir você dizer isso, porque bate muito o nível de consciência que eu e Caio conversando sobre esse assunto. Todo mundo lá no escritório, na verdade. Eu acho que a gente pode fazer até um pequeno link com aquilo que a gente falou anteriormente sobre essa cultura de conteúdo rápido e superficial de rede social. De vender... o serviço de holding como se fosse a salvação para tudo. Como se fosse isento de tudo, a blindagem de tudo. Faça uma holding, você agora nunca mais você vai poder fazer tudo na sua vida sem ter risco nenhum. É justamente sobre isso que a cada 15 dias Caio acorda de 3 horas da manhã suando. Quando ele lembra que tem gente fazendo isso e a gente... Nossa senhora, vai lá aí. Mas parabéns pela responsabilidade com que vocês tratam o tema e com a clareza que você mostra aos clientes, tá? De fato, os efeitos que um holding pode trazer. Porque blindagem, de fato, não é. A gente fica muito feliz porque blindagem, se você pensar até em carro blindado, dependendo do armamento, passa, né? Passa. Então, tratando da insegurança jurídica que às vezes a gente vive no Brasil, então falar em blindagem, às vezes pode soar que você fez ali o projeto, agora pode enfiar o pé na jaca que não vai acontecer nada. Isso não é verdade e isso não é responsável. Então, que bom também ouvir você trazendo isso nesse formato. E aí, Tiago, eu queria puxar aqui um pouquinho, a gente falou bem aqui dos negócios imobiliários, do mercado imobiliário, os cuidados, mas eu queria ouvir um pouquinho de você também sobre os ambientes empresariais que você está inserido, né, que você está buscando. A gente falou aqui que você é do Clex Club. Sim. Então, o que é que lhe faz buscar, né? O que é que lhe fez buscar um grupo como esse de empresários, de empreendedores? O que é que você entende de estar nesses ambientes, como transforma você como profissional, né, como empresário, como investidor e o que é que você tem visto aí, que tem acontecido no mercado com reflexo nos negócios? Caio, Hector e quem está me assistindo aí. Tudo que eu conquistei na vida foi através de ecossistemas, de networking, de estar nos ambientes certos, com o radar ligado, tá? Não basta você frequentar ambientes legais, ambientes bacanas e tá voando ali na maionese. Você tem que estar com o radar ligado. Perfeito. Tá? E digo isso porque durante toda a minha trajetória, eu comecei na carreira jurídica, tá?
apenas como advogado ali, atuando no mercado imobiliário. Jamais me imaginei como sócio de imobiliária e sócio de incorporações como hoje, de fato, eu atuo. Queria voltar aqui até para ressaltar aqui o início. Iniciei como advogado durante 4 anos ali, advogando para consultoras, imobiliárias. Fui convidado pelo sócio da Hoffman para entregar a sociedade lá. E essa sociedade evoluiu, um ambiente muito bacana, muito disruptivo, com outros empresários. Daí porque 2 anos atrás a gente já constituiu outra empresa, que é a Londres Pacheco Participações Imobiliárias, atua com incorporações e como imobiliária também. É uma empresa que está dentro também do ecossistema, é sócia parceira da Hoffman. Então, você vê o poder do ambiente. Eu iniciei lá atrás, entrando só na Hoffman, depois a gente já criou a Londres Pacheco. A Londres Pacheco já atua com incorporações, como imobiliária também, e outras frentes no que diz a investimento imobiliário. Então, pessoal, o poder do ambiente não tem nada que se compare a você estar frequentando ambientes certos, ambientes que lhe projetem, ambientes no qual você se sinta incomodado. Tá? Porque aquele ambiente que você tá, eu tô por cima da carne seca aqui, eu tô no comando, eu sou o líder, esse ambiente é perigoso para você. Você deva procurar ambientes em que você se sinta o menor ali. Exato. E queira crescer para tipo, tá se nivelando, no mínimo se nivelando aquele pessoal que tá por ali. Então, posso dizer que ecossistema, ambiente, network mudou e moldou muito a minha trajetória enquanto profissional. Com toda certeza. Ter estado nesses ambientes me propiciou, além de crescimento pessoal, profissional também, e me trouxe a qualidade que hoje eu tenho de enxergar todo e qualquer caso sobre uma visão 360 graus, tá? Massa, você tem uma visão diferente. Hoje, quando chega qualquer caso para mim, qualquer negociação imobiliária, eu não enxergo como um tabelião. Eu enxergo como um cara que foi advogado. Boa. E vocês sabem aqui a perspicácia do advogado. Sim. Eu enxergo como um corretor de imóveis, que já fui. Eu enxergo como imobiliária, como construtora. E agora como tabelião. Então é uma visão 360 graus que eu consigo ter analisando qualquer caso que chega. Nossa, maravilha. Tem um ditado que diz que quando você está numa mesa que você é o mais inteligente, você está numa mesa errada. Errada, sim. Você tem que estar sempre buscando aí. Sempre buscando ambientes em que você seja o menor. Eu acho que isso é muito massa também, porque se aplica para todos os negócios, né? Eu acho que lá no escritório também a gente sente muito o poder disso, né? De estar envolto nos ambientes certos, de estar com as pessoas certas, porque as nossas profissões, na verdade, as prestações de serviço, né? E os empreendimentos que têm esse viés humanizado, a gente precisa estar junto de gente. Sim. E a gente precisa estar junto de gente boa, gente massa, que faça a coisa acontecer. É importante demais isso. Eu acho que é um baita insight que você trouxe aí, cara. Não, obrigado. Em relação a ambientes, procure também ambientes que não tenham relação com a tua profissão. Isso. É isso que vai fazer com que sua visão se expanda. Perfeito. E você enxergue situações que não enxergaria se estivesse só naquele mundo jurídico. Digo isso porque vocês são advogados. Vou frequentar ambientes legais. Só que só tem advogado. Cara, não é só ambiente, evento em tribunal de justiça, lançamento de livro. Não, pessoal. Não. Vai para onde empresário tá, vai para onde mercado imobiliário tá, enfim. Vai para outros segmentos, tá? Que, querendo ou não, a advocacia, ela abrange, ela atende todo e qualquer segmento do país. Exatamente. Então, procura esses ambientes disruptivos e diferentes do meio que você já vive. Isso. Eu tava justamente falando sobre isso essa semana. Eu tive uma reunião com um grupo de networking que eu faço parte aqui, que é o pessoal da Elo. E aí eu tava dizendo, bicho, muito massa nesse sentido, eu posso saber quem é que... Eu sei a dor, por exemplo, do cara que, sei lá, fabrica e vende produtos de limpeza. E Caio sabe a dor do cara que cria gado e capim em tal lugar. E aí Juliana vai saber dizer qual é o problema trabalhista principal que está afetando o setor dos infoprodutos. Enfim, a gente consegue ter uma visão muito, muito macro, né? Porque a gente entende a dor dos negócios específicos. Por quê? Porque a gente está conversando com o cara. A gente está entendendo o que é que ele quer, o que é que ele busca e como é que a gente pode ajudar ele. E tá vislumbrando em ambientes que a gente só encontra... questões iguais ou pessoas iguais, a gente não vai ter essa visão macro, né? Sim. Essa visão de 360 que você falou que é incrível. Você entender, porque quando a gente está tendo empresário, a gente tem que entender a cabeça do empresário, o modelo de negócio dele, o que é que ele está preocupado, o que é que incentiva e motiva o cara. Então, isso é... Já li artigos sobre isso e já senti na pele, Sim. na prática, que deu certo, tá?
Quando você vai sentar com o empresário para fechar um contrato e etc., ele quer ouvir de você 20% sobre a questão jurídica ali e tal, 80% ele quer falar do negócio dele. Perfeito. Então procure sempre entender o negócio do teu ser um bom cliente. ouvinte, né? Você vai se diferenciar, ele vai criar essa liga, vai criar essa conexão e vai gerar negócio. Sem vai dúvida, dar certo. Sem dúvida. Então, esses ambientes, eles realmente são muito enriquecedores para você entender a cabeça, né? O que é que estão pensando, o que é que estão conversando e para onde estão olhando. Que é muito isso. Esteja onde eles estão olhando para que a gente possa poder evoluir e entender essa visão de mercado. Cara, que papo maravilhoso aqui, viu? Eu gostei demais. A gente aprendeu bastante aqui com você da parte desde o direito imobiliário aos negócios em si, a visão de negócio e de ambiência, como a gente estava conversando aqui. E para mim é uma grande honra, para mim, para Hector, o pessoal do CMRD Advogados, ter você aqui como nosso convidado, você ter topado aí essa empreitada com a gente. Fico muito feliz de poder ter esse bate-papo e conversar com os empreendedores, empresários, corretores, o pessoal do mercado imobiliário, com o conhecimento que você tem, com a forma didática que você fala. Então, parabéns aí pelo que você vem fazendo no Instagram. E eu queria até também já pedir para que você deixasse o seu Instagram para as pessoas que queiram acompanhar e queiram ver você aí nas redes sociais para lhe seguir e poder consumir também desse material que, desde já, mais uma vez, parabenizo, que é muito bom, é muito esclarecedor e ali uma missão sua de trazer mais informação mesmo e educar a população, que eu acho incrível isso aí. Obrigado, Caio. Obrigado, Hector aí. Pelo convite, mais uma vez. Meu primeiro podcast, tá? Já participei de entrevistas. Eu ia dizer, eu só tô duvidando dessa parte. Nesse formato tô duvidando aqui, dessa parte. Esse bicho já deve ter participado de um monte. Pra ser desenrolado assim, é o primeiro. Faça o seguinte, um desafio. Pode cascavilhar lá no meu Instagram, não tem corte nenhum. O homem é desenrolado de podcast, demais, nem nada. Oxi. Mas registrar aqui meu agradecimento, ter participado desse primeiro podcast, tá? Conversa extremamente edificante, esclarecedora para empresários, para corretores, construtores, quem atua no mercado imobiliário, quem atua com negócios, né? Dizer que estou à disposição, tá? Qualquer dúvida aí que tenham. E pedir também aí que sigam o @TiagoPachecoM. @TiagoPachecoM é meu Instagram, eu produzo conteúdo semanalmente. Trago conteúdos práticos, técnicos, de uma forma muito acessível do ponto de vista de linguagem, sem juridicrês, diretamente na prática. Que maravilha. E vale a pena maratonar, pegar o conteúdo anterior, acompanhar daqui pra frente, mas pegar o conteúdo anterior, que tem muita coisa boa fazer lá. Fazer o Pacheco Flix aí, né? É isso. Você quer deixar um recado final aí, pessoal, os empreendedores, corretores, algum recado sobre o que a gente conversou aqui do negócio imobiliário? Queria deixar um de forma geral, uma reflexão, um insight aqui para vocês refletirem sobre. Dê o seu melhor, independentemente do que você faça. Você será notado por isso. Maravilha, isso, que maravilha. Eu tô assustado que já passou tão rápido, bicho. Foi muito bom. Meu amigo... Passou voando. Passou voando. Conversa boa é assim, né não, Tiago? Foi uma honra pra gente, cara, ter você aqui. Eu acho que a gente pode ter em conta que vai ser um episódio aí que vai realmente reverberar bastante e ajudar muita gente. Isso. O propósito do podcast aqui é esse, né? Fazer com que todo o tema que a gente trate e já tratou aqui, seja empreendimentos imobiliários, seja marketing, seja, enfim, gestão de sociedade, a gente tá aqui para reverberar conteúdo, espalhar conteúdo e sempre trazendo convidados, convidadas de extrema qualidade como você, e pra gente foi uma honra, cara. Muito obrigado por ter feito parte desse episódio do CMRDcast e sempre aí deixando os convites, né? Claro, fazer o nosso jabá aí. Siga as redes sociais, @cmrd.advogados. A gente tá produzindo conteúdo jurídico de qualidade, também de forma bastante acessível, voltada para empresas e para negócios. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, acompanhe nossas redes sociais e é isso. Vamos para a próxima. Muito obrigado, Tiago. Caio, estamos juntos como muito sempre. Obrigado, aí, Hector. Obrigado, bom, Caio. Excelente. Maravilha. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, Caio. Valeu, meu amigo. Que bom.